você é um fã de cultura pop e cinema, sabe muito bem que nos últimos anos a Disney mudou radicalmente a sua forma de fazer o entretenimento. Produções ruins, roteiros mal escritos, CGI bem duvidoso e muito ruim. E o pior de tudo, conteúdo político e ideológico mal inserido de uma forma ali que, convenhamos, né, é bem falsa. Porém, de uns tempos para cá, e principalmente nesse ano, parece que a empresa decidiu voltar para a base, ou seja, para as raízes e as suas origens, onde ela se tornou uma referência para o mundo e talvez a maior de todas no passado. Porém, será que é verdade mesmo? A Disney vai mudar? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou o Índio Maromba e nesse vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre a Disney, os problemas que ela teve há 10 anos atrás aí, mas, ou até mais, né? E a decisão que ela vem tomando desde o final de 2025, desde o meio de 2025 até o início desse janeiro de 2026, que foi bem surpreendente, algumas atitudes da empresa. O que nos indica que parece que ela realmente vai mudar sim. Não era só discurso não do Bob Iger, né, o CEO da Disney. Mas antes de mais nada, você precisa lembrar sempre, né, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É sempre importante. E os comentários abaixo aqui. Comente se vocês ainda assistem os filmes da Disney, se vocês gostam dos filmes da Marvel, né, que está atrelado à Disney, né, que pertence à Disney. E é sempre importante, galera, deixar os comentários de vocês aqui. E não se esqueça, né, de você compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de cultura pop, de cinema, alguém que sim, sabe, que gosta de ver vídeos assim. Compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos lá. O pessoal vai vendo o canal e vai também indicando para outras pessoas. O canal vai crescendo de forma orgânica e assim eu tenho um público que gosta daquilo que eu faço, do entretenimento que eu me proponho, né, a fazer nos vídeos aqui. Certo, galera? Então, vamos começar certinho lá, dividir o vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar o que a Disney fez de errado nesses últimos anos, e depois eu vou discorrer sobre essa decisão de mudar agora, repentinamente. Então, é isso. E vamos lá então? Começar pela primeira parte? Bora lá! Produções com baixa qualidade, né, é o que mais aconteceu nesses últimos tempos aí, que a gente viu aí. Por exemplo, uma queda vertiginosa na qualidade do CGI da Disney, que sempre foi bem elogiado, né? Nos auges lá dos filmes da Marvel, lá no início do projeto, em 2012 lá. E também nas animações, né? Que eles vão fazendo as adaptações live action, né? Dos desenhos lá, Cinderela, a Bela e a Fera e outros aí, né? Esses aí até passa, de 2015, 2014, 2013. Mas os últimos, recentemente, galera, a qualidade muito ruim. Peter Pan, ruim. Pequena Sereia, um CGI muito ruim mesmo, certo? E eu tô falando aqui só de CGI, né? Figurino, né, de alguns personagens não estavam fiéis, não estavam bem caracterizados. A gente viu ali uma diferença muito grande. Por exemplo, Branca de Neve, vocês viram aí, né, que tivemos vários problemas com o cabelo, né, da atriz Rachel Zegler, principalmente, que virou até um meme na internet, o negócio do beisola e tudo lá, galera, é complicado, né? E performance de atores e atrizes. Performances duvidosas, ruins, né? As decisões na escolha dos atores, para mim, não foram boas, né? E tudo isso está atrelado a um tipo de agenda, né, dentro da empresa que, infelizmente, precisamos falar, que é a agenda woke, né? Queira você ou não, infelizmente ela está aí dentro e é uma das responsáveis por isso aí, né? Profissionais ruins. Qual que é o problema? Quando você instala a agenda woke, né, dentro da tua empresa, que é o DEI, né, que é o Departamento de Diversidade, Equidade, Igualdade, essas coisas lá, né? Você pauta por contratar funcionários, né, que vão trabalhar apenas de acordo por ser uma minoria, né, que tem que estar na pauta lá da empresa. Apenas por isso. Não pela qualidade que o funcionário vai te entregar no trabalho dele, sabe? Não é meritocracia que você está contratando um funcionário. O que acontece? As pautas identitárias, né, na maioria das produções, não tem lógica na qual eles colocam, sabe? E o que acontece?
as obras elas acabam descaracterizadas e sem fidelidade. Porque o que acontece? A pessoa que está sendo contratada para fazer aquele serviço, ela está preocupada apenas em preencher espaços e apenas em levar a sua política, a sua militância, né, o seu cunho ideológico para aquela obra. Na verdade, eles não gostam da obra que estão trabalhando, eles não querem saber daquilo ali. Eles querem saber de passar mensagens. Por isso que as obras se tornam ruins, entendeu? O que acontece com a obra é que falta amor, falta carinho, certo? A falsa diversidade, né, ali dentro da Disney, para mim é uma das piores coisas. Star Wars e Aladdin é um exemplo claro, galera. Em Star Wars, nós temos uma declaração, se vocês pegarem antigamente aí, do ator John Boyega, que fez lá o Finn, né? E ele fala que no filme, o personagem dele, o Finn, não tem o que fazer. Ele fala que ele é apenas um negão bobão correndo de um lado pro outro. Tem a outra menina que é a chinesa, que é a parceira dele no filme. Tem um romance esquisito entre os dois. Sabe, é dois personagens desconexos num universo de Star Wars que já não faz sentido nenhum naquele filme ali, né? Mas eles ali, era uma diversidade aplicada no filme, mas falsa. Você entende? Não estão representando nada. Né? Eles não têm papel a cumprir, não tem desempenho, não faz nada ali. Né? E o que acontece em Aladdin? Aladdin é um exemplo clássico, né? É um filme que se passa nas Arábias, ou seja, na Índia. Os personagens teriam que ser indianos, né? A protagonista, né, a Jasmine e o príncipe lá, o Aladdin, não são indianos, galera. Tem uma boa parte do elenco ali que é indiano, mas os protagonistas não são indianos. Onde está a diversidade e a representatividade desse povo? É falsa. Vocês entendem? É apenas para lacrar, para militar, para um público. Mas na verdade eles não se preocupam com isso. É uma empresa capitalista e o povo ainda passa o pano. É porque é uma empresa que me ajuda. É nada, eles não querem saber disso aí. Certo? E o que acontece? As obras elas acabam por serem descaracterizadas com toda essa agenda, com todo, né? Isso que acontece em volta disso aí, né? Por exemplo, Peter Pan, nem se fala, galera. Peter Pan, um filme horrível, a história absurda. Um pequeno spoiler, só pra vocês aí, talvez vocês nunca vão assistir esse filme, porque é muito ruim mesmo. O Peter Pan, nesse filme, ele é o vilão. Eles dão um motivo lá, ridículo, de que o Capitão Gancho era um menino perdido, não conseguiu realizar o sonho dele, porque o Peter disse que ele era muito mal, e que ele não poderia ficar com os outros ali, e o Peter logo viu a característica, o jeito que ele era, a personalidade, e expulsou ele do bando dos Garotos Perdidos. Por isso ele decidiu se tornar o James Gancho, porque ele foi renegado pela sociedade, um marginalizado. Esse discursinho parece com algumas pessoas no Twitter aí. Presta atenção. Peter Pan toma um tapa na cara da Wendy. A Wendy chega dando uma bofetada dele na cara, assim, sabe? Não tem respeito nenhum por ele. Peter Pan não é o herói de sua história. É ridículo, sabe? E aí, Pequena Sereia, nós temos também toda uma troca de diálogo dela e do príncipe, né? A troca de etnia de Ariel, né? Que ficou esquisita, porque o personagem que ela representa, né? É em X lugar, em tal lugar lá. Contrataram a menina Hailey Berry, que é uma grande atriz, uma excelente cantora. Eu assisti o original, ela canta muito bem, mas ela tá desencaixada do aquele personagem lá. Sem falar que a cor da pele dela com aquela peruca ruiva ficou o tom muito esquisito, certo? Branca de Neve, não preciso nem falar, né? Um desastre completo, sabe? Aquilo ali foi a pá de cal que a Disney precisava falar, olha, nós chegamos no fundo do poço e é isso aí mesmo. Será que a gente desce mais que isso aqui? Roteiro horrível, CGI ruim, atuações péssimas. Rachel Zegler, horrível. Gal Gadot, que é uma atriz que eu gosto, nesse filme com a Madasta ela tá ruim. Ela não tá preocupada em, sabe, em passar as expressões faciais pro diálogo que ela exerce da personagem dela no filme, na Madasta, né? Tá muito ruim, sabe? Aquele negócio dos anões, tiraram os anões, depois colocaram os anões CGI que não tinham. Ficou meio desconexo do filme, a história dela e do príncipe, que não é um príncipe, e toda a declaração da Rachel Zegler antes do filme, daquele negócio dela falar que a história era muito antiquada, que era ultrapassada, que precisava ser uma princesa mais líder, e que não sei o que, e todo aquele tipo de discurso e militância que é chato, galera, a gente não aguenta mais ver isso, sabe? Esses são os pequenos problemas, né? Sem falar depois ali na parte da Marvel, né?
fase 4 e fase 5, que foram horríveis, né? Porque o que aconteceu ali, né? Eles pegaram uma agenda feminista e inseriram dentro da fase 4 e a fase 5. Né? Tem uma jornalista americana que ela é até de esquerda e ela falava que estava ridículo, que estava muito forçado, que na verdade era um feminismo falso, porque as protagonistas não tinham um papel de mulher a ser representada, elas faziam um papel de homem dentro do filme, elas reagiam como homem. Ela até apelidou o MCU de MXU, né? Ou o universo compartilhado delas na Marvel, né? Ridículo, galera, sabe? Acabou que os filmes da fase 4 e 5 são muito ruins, retiraram os protagonistas, né? E isso agora explodiu em finalzinho de 2025 e 2026, porque a segunda parte eu vou falar sobre isso aí. Star Wars foi destruído, né? A senhorita Kathleen Kennedy, né? Que é a presidente, né? Ou era a presidente da Lucasfilmes, que pertence à Disney, fez um excelente trabalho de trazer toda a sua militância feminista para dentro do universo Star Wars, né? Um roteiro ruim desses 3 filmes aí, são ruins, não adianta você falar, são ruins. Pode ter feito especial bom, pode ter uma coisa boa, não tem lutas boas, não tem caracterização dos personagens, isso aí tá ok. Mas o roteiro é muito ruim, a Rey é um tipo de personagem sem carisma, fica com a cara amarrada o filme todo, não respeita o fim, não tá nem aí pra ninguém. No final, no último filme, tem um início de relacionamento com o vilão, que é o Kylo Ren. É uma história péssima para se jogar fora, sem falar que os protagonistas foram todos mortos, né? Han Solo, Luke Skywalker, foi todo mundo descartado aí, não presta. Homem não serve aqui. Certo? Para vocês verem o que foi transformado isso aí, a Disney, sabe? Eles pegaram as histórias icônicas que nós gostávamos tanto e transformaram em nada. Tudo em nome de uma agenda, né, de pauta política e social, que é falsa. Não tem representatividade de povo nenhum. Eles não estão preocupados com mulher, eles não estão preocupados com negros, eles não estão preocupados com as outras etnias, eles não estão preocupados com nada. É apenas militar por militar, moeda política. Eu faço uma falsa representatividade para você, você se diverte, aí nas eleições você vai lá e volta no partido que também diz ser a favor dessas minorias aí. Certo, galera? Foi isso que a Disney fez nesses últimos anos. Apenas destruir suas próprias obras. Ok? E agora na segunda parte nós vamos ver o que está acontecendo com a Disney aí, que parece que eles estão voltando para a base, parece que se arrependeram, parece que tem acionista que tá bravo porque não está ganhando dinheiro, entendeu? Então vamos entender certinho o que está acontecendo agora, no início de 2026, certo? Vamos lá. Então o primeiro sinal da mudança da Disney foi aí no cast dos Vingadores, né? Esse Doomsday, que foi anunciado a volta dos protagonistas originais, dos primeiros Vingadores, lá de 2012, né? Quem não se lembra lá de Capitão América, interpretado por Chris Evans, Thor, né? Interpretado por Chris Hemsworth, e até o Robert Downey Jr. Porém, dessa vez, se vocês não sabem, ele vai retornar como um vilão, Dr. Victor Von Doom, o Dr. Destino, certo? Só isso aí, galera, já nos mostra, né, que a Disney, ela tá preocupada sim em resgatar o público antigo, porque o público antigo não está indo mais no cinema ver os seus filmes. Teve lá o Vingadores, né, o Guerra Infinita e o Ultimato, fizeram bilheterias boas e foram o fim daquela era de ouro. O Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita não pertencem à fase 4 e 5. A fase 4 e 5 é muito ruim, galera, sabe? Sem falar que os X-Men originais da Fox estão retornando, só que daí é uma outra história. Eles estão fazendo uma homenagem, porque vai ter a transição, né, dos X-Men para esse novo MCU, certo? Então, aqueles personagens da Fox, eu acho que eles serão descartados. Eles vão todos morrer? Não sei. Pode ser que eles dão uma saída, eles irem para outro mundo, ficarem presos em outro lugar, alguma coisa assim. Mas os novos X-Men serão apresentados. Tanto que a atriz Sadie Sink, que é a Max, do Stranger Things, ela foi confirmada, né, como a Jean Grey, né, desse novo universo dos X-Men aí, dentro da Marvel agora, certo? Então, só esse indício aí de trazer os protagonistas antigos, já é aquele negócio, ó, vamos mudar, a gente vai tentar fazer algo melhor para vocês, certo? Público mais antigo. E aí, comunicado que a empresa fez há uns dias atrás, dizendo que agora
eles vão voltar com as animações tradicionais em 2D. Amém, irmão? Eu vi aí um amém aí, igreja? Galera, que saudade daquela animação em 2D da Disney, clássica. Aquele trabalho de arte que eles faziam. Primeiro faz o desenho no papel, depois você faz todo aquele trabalho de passar para o computador, depois você insere a arte gráfica, depois você insere os efeitos especiais, as coisas que... E ficava aquela animação bonita, sabe? Do Rei Leão, do Hércules, a Pequena Sereia. Cara, aqueles desenhos clássicos, coisa mais linda. Eu gosto mais, galera, muito mais da animação em 2D bem feita do que live action ou animação 3D. É a minha opinião, é o meu gosto. Eu gosto muito mais. Eu acho que a animação clássica em 2D, o desenho, é lindo. Se a Disney voltar a fazer aquelas animações lindas que ela fazia, né, com aquelas histórias incríveis, a galera já vai dar um up, sabe assim? E tira pauta ideológica e social dessas coisas. Tira esse negócio de identitarismo. Você pode até fazer a representatividade dentro dos filmes aqui, mas faça verdadeiramente e não de uma maneira disfarçada e caricata, certo? E a principal notícia é que Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilmes, que estava destruindo Star Wars, foi demitida. Foi confirmado nessa semana. Eu estou gravando o vídeo nessa semana, né? Agora, então semana passada. Eu estou gravando nessa semana. Dia 13, eu estou gravando esse vídeo. E o que acontece? A Kathleen Kennedy não é mais presidente, né? O David Filoni, que é o responsável pela temporada 1 e 2 de Mandaloriano, e eu também a terceira também, acho que os 3 Mandaloriano, ele é um dos responsáveis, produtores ali por trás. Ele está agora ao cargo. E também, lembrando, fez a animação clássica lá do Clone Wars, a Guerra dos Clones, que é um desenho muito bom, galera. É uma animação fantástica. Ali sim, você vê que ele é alguém que é apaixonado pelo mundo de Star Wars, alguém que entende do mundo de Star Wars. Só vocês verem Mandaloriano. Aquele Luke Skywalker aparecendo no finalzinho da segunda temporada, foi o dedo dele. Ele falou, nós precisamos dar um presente para os fãs. A Kathleen Kennedy, galera, não gosta de Star Wars, não sabe o que é o Star Wars, não tá nem aí para o fã de Star Wars. Negócio de forces female, a força é feminina e não sei o que, a nossa base das séries não é para o público. Ela falou, galera, não é para o público masculino. Ela está praticamente segregando e excluindo o público da maior fanbase de Star Wars. São homens. Querendo você ou não, são homens. 80% dos fãs de Star Wars são homens, galera. Como que ela dá uma declaração dessa? Aquela série de Acolyte é horrível. É uma série que destruiu completamente o cânone oficial de Star Wars, sabe? É um desrespeito. Você pode pegar lá os atores, as declarações deles. Galera, eles não sabiam o que é que eles estavam interpretando. Tem uma hora que o cara fala, não sei o que, das naves e tal, eles estão complicando. O cara tá misturando a Estrela da Morte com os caças TIE Fighter lá, com o Millennium Falcon. Ele não sabe de nada do universo Star Wars, entendeu? Foi porque é um ator militante que foi contratado apenas para representar um papel, para ficar fazendo discursinho para uma galera minoria. É ridículo, galera. Tirem essas pessoas dessas obras, por favor, Disney. Para com isso. Façam obras genuínas para o público que quer assistir elas. Certo? Mas galera, o vídeo de hoje era esse aí mesmo. Tá? Muito obrigado pela visualização de vocês. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Certo? E lembre também de compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam desse assunto. Certo? Compartilha com o primo, com a prima, com o namorado, com a mãe, com o tio, com o pai. Joga no grupo da família, joga no grupo das tias lá. Certo? Importante que as pessoas vejam o meu canal e venham pelo conteúdo que eu produzo. Porque o conteúdo aqui é 100% original, galera. Eu não faço com IA, o roteiro é eu que escrevo, entendeu? Então é um conteúdo que eu sou um fã daquilo que eu estou falando e eu quero entregar para outros fãs. Certo? Mas é isso, galera. Muito obrigado por tudo, né? O canal está crescendo. Sou grato a vocês pelos comentários, pelos likes, pelas visualizações. E é isso. Até a próxima e fui!